Eu sempre gostei muito de escrever, desde criança. Eu via na escrita uma maneira de eu me expressar, assim, de eu organizar minhas ideias e, mais do que isso, organizar minhas emoções. Então a escrita pra mim, ela me ajuda a me alinhar de alguma maneira. Eu lembro que a escrita era uma maneira de eu me expressar no mundo, assim. E aí esse gostar da escrita me levou a querer ser jornalista. Então meu sonho era ser jornalista. Só que quando eu acabei o colegial, eu comecei a fazer fisioterapia, né? Nada a ver. Enfim, fui pra fisioterapia. Da fisioterapia, fiz um ano, larguei e falei, não, agora eu vou fazer jornalismo. Do jornalismo, pulei pra publicidade e propaganda, que foi muito legal, assim, eu me formei em publicidade e propaganda. Então eu vejo o quanto esse processo foi muito rico, assim, no meu caminho, e eu sou muito grata a tudo que eu passei. Mas até então eu era perdida, né, do que fazer da vida. E o fato de sempre ter morado em chácara também, facilitou, acho que despertou uma certa sensibilidade em mim. Então desde criança eu tinha isso, assim, às vezes eu chegava nos lugares, queria ir embora. Então eu lembro de eu chegando em algum lugar e falava, mãe, quero ir embora, não queria ficar. E outros lugares eu gostava muito, queria ficar. Então desde pequena essa sensibilidade era algo que gritava em mim, eu nunca soube como lidar com isso. Aí em 2013 eu larguei tudo, tomei coragem, larguei o emprego, tinha terminado a faculdade, e fui passar um tempo na Chapada dos Veadeiros. Aí foi na Chapada dos Veadeiros que eu descobri esse lance de energia. E aí parece que lá eu lembro que comecei a pensar assim, nossa, existe um mundo que compreende o que eu sinto. Eu me senti acolhida, eu me senti abraçada. E foi bem especial esse momento, assim, foi aí que acho que eu fui adentrando nesse mundo. E aí quando eu fui morar um ano na Chapada dos Veadeiros, eu fiz um curso de floral e eu comecei a resgatar quem eu era. E nesse resgate de quem eu era, nesse resgate da minha criança interior, eu percebi o quanto estava intrínseco assim, em mim essa coisa de energia e de sentir a natureza, esse contato com a natureza, que sempre foi muito presente, até pelo lugar que eu sempre morei. Eu achei interessante que tem um estudo do Carlos Solano que fala o seguinte, que a primeira casa, a casa da infância, ela nos marca de uma maneira decisiva. E que nossas casas do futuro são frutos dessa experiência que a gente teve na nossa primeira casa. Eu lembro que a hora que essa informação chegou pra mim fez todo sentido. Porque aí eu resgatando o que eu gostava de fazer quando eu era criança, eu comecei a perceber que tudo que eu sempre procurei estava ali. No sentir a casa, no ficar em casa, nesse contato com a natureza, que sempre foi muito natural pra mim, né? O Feng Shui apareceu na minha vida no momento em que eu me vi sendo a casa de alguém. E que foi também o momento que eu comecei a construir a minha casa. Então, quando eu me vi sendo essa casa, foi quando eu comecei a perceber o valor que essa arte milenar tinha. E essa arte começou a reverberar cada vez mais em mim. E então eu lembro que foi uma sensação muito gratificante, assim. Parece que tudo que eu sempre busquei a vida inteira estava ali, meio que personificado nessas duas palavras, né? Feng Shui. Quase como se fosse uma pessoa, assim. Então foi uma descoberta que mudou tudo. Quando eu descobri, eu falei, nossa, legal, descobri minha missão. Mas e agora? O que eu vou fazer com isso? Porque no momento que eu descobri o que eu queria fazer, eu me vi mãe. E aí nesse me ver mãe, eu tive que parar tudo para cuidar do Joaquim, do meu filho, e para cuidar da casa também. Então foi um período muito difícil, assim. Eu acho que a maternidade foi um dos momentos mais difíceis que eu já passei na minha vida, justamente por isso, porque eu tive que parar tudo, né? Tive que desconstruir tudo que eu acreditava e tudo que eu queria ser pra me dedicar à maternidade, pra ser mãe. Então foi um processo bem doloroso, esse da maternidade pra mim. Então, ao mesmo tempo que a maternidade foi tão difícil, eu vejo que ela foi essencial na descoberta do que eu era. Porque nesse parar, então, pra cuidar da casa, pra cuidar do filho, eu pude parar pra perceber o que eu queria fazer da minha vida.
Então foi muito especial esse momento. E qual que era a dificuldade? Porque aí, beleza, agora eu descobri o que eu quero fazer, né? Eu descobri que eu quero trabalhar com isso. Só que eu não podia trabalhar com isso, porque eu tinha outras demandas. Eu tinha que cuidar da casa, né? Então tinha dias que eu não queria estar aqui, de jeito nenhum. Tinha dias que eu acordava e falava, meu Deus, não quero estar em casa. E tinha dias que eu só queria ficar aqui. Então foi um processo muito importante, assim, né, nessa coisa do autoconhecimento. E ao mesmo tempo foi importante porque esse parar me fez enxergar a casa e me fez aplicar tudo que eu comecei a estudar. Porque eu aproveitei esse momento, essa pausa, para mergulhar nos estudos, mergulhar no conhecimento. Então comecei a estudar e aplicar o que eu estava estudando em casa e comecei a perceber o resultado, né? Comecei a perceber as mudanças na minha vida e continuo percebendo até hoje, né? Porque é algo que tá em constante transformação e movimento, constante movimento, né?